Pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos aí àquele nosso podcast gostoso que a gente fala sobre a jornada do cliente, né? Desde quando ele está nos conhecendo, estão aprendendo a gente pela primeira vez, até a fase de compra. E esse episódio de hoje, que é o episódio 6, a gente vai ter um bom bate-papo falando sobre a experiência do consumidor, o sucesso, né? Quando você efetivamente faz o atendimento e você tem a compra efetivada, né? E a gente vai tocar uma ideia aqui. Eu tenho 3 convidados ilustres. A gente tem o Anderson, o Jax e o Marcelo, 3 grandes amigos. E gostaria que a gente começasse 140 caracteres. 140 caracteres entrega a idade, né? Verdade. Para vocês se apresentarem. Quem quer começar aqui? É isso daí, Marcelo Pombo, sou o gerente comercial da Polo Palestrantes, trabalho na linha do Sebrae de todo o Brasil, um foco bem em varejo, nas instituições do Sebrae, né? Vou pegar mais perto aqui um pouquinho. Aí a gente consegue desenvolver um trabalho com esse tipo de cliente com muita felicidade. Já tenho aí 9 anos de Polo, 12 anos no ramo de palestras, onde a gente trabalha levando conhecimento para as pessoas. Bem legal, um evento... transforma a vida de uma pessoa, então essa é a nossa fidelidade com isso, né? Levar um evento legal e transformar vidas com as nossas palestras. Olá, pessoal. Bom, eu sou o Jax Meira, sou diretor executivo de conhecimento do Grupo Padrão, sou o mentor da CX Brain, que é a nossa skill tech orientada a gerar valor em experiência do cliente para grandes empresas. Sou também mentor no IBMEC, né? Ajudo a molecada a poder tentar modelar negócios novos. Sou um colunista, sou provocador, sou um palestrante também, né? Com muitas horas de workshop e de palestras aí pelo Brasil. E, enfim, vamos colocar um pouco de pimenta nessa discussão. Bora! Olá a todos, sou o Anderson Farias. Atualmente como CEO da Top Saúde Hub, uma empresa de tecnologia que fornece sistemas para operadoras de plano de saúde, administradoras, ou seja, a gente atua ali no setor da saúde suplementar. Fazemos parte do grupo Interplayers, que é um grupo com um conjunto de empresas, todas ligadas à área de saúde, né? Fornecendo soluções aí para tanto o setor farma, né? Indústria, varejo, e com a Top Saúde como uma representante aí da saúde suplementar. Trabalho na saúde suplementar há mais de 20 anos, né? Então já tive passagem por grandes operadoras aí no mercado, e hoje a gente tem aí a missão de ajudar esse setor que é tão complexo, né? Tão necessário aí para o nosso país a evoluir com tecnologia, otimização e buscar resultados aí com os nossos clientes. Exato, obrigado muito aí bom. pelo convite. Eu acho que para começar, acho que todo mundo aqui é consumidor em algum momento, né? Todos Eu nós. acho que Sempre. que vocês tiveram de pior experiência do consumidor, assim, que vocês lembram? Um caso que você falou, cara, que atendimento horrível, sabe? O que vocês têm de recordação, assim? Uma memória, um caso? Nossa, eu poderia escrever uns 3 livros sobre as experiências ruins, porque eu tive em praticamente todos os setores, né? Tive restaurante, tive experiência ruim em fast food, tive experiência ruim em companhia aérea, essas são pródigas, né? Hotel, tive experiência ruim com tele, tive experiência ruim com banco, tive experiência ruim com fintech, tive experiência ruim com seguros, tive experiência ruim com planos de saúde, né? Em larga medida, né? Com laboratórios, com hospitais, porque, de maneira geral, a gente tem muitos e muitos problemas, tá? Com relação ao que se entende por experiência, né? A maior parte das empresas, elas colocam a experiência do cliente, a centralidade do cliente no PowerPoint, fica lá no centro, né? O cliente está tudo bonito no PowerPoint, mas na hora que vai para a mesa do board, é o caixa que ocupa o centro do negócio. Então, o consumidor fica sempre de lado, porque é o caixa que precisa mandar. E a gente percebe isso no dia a dia de forma muito flagrante. Vou contar uma experiência bem interessante. Eu estava fazendo um voo Las Vegas, Seattle, Nova York, São Paulo.
né, por N circunstâncias, eu tive que fazer esse caminho, porque eu vim por Seattle, então eu tinha que voltar por Seattle e não tem voo direto de Seattle, Nova York. Bom, chega... Aí a gente deveria chegar em Nova York por volta de 9 horas da noite para poder pegar um voo, né? E fazer o voo de Nova York São Paulo lá pelas 11 horas da noite de Nova York, coisa que o vale. Aí chega, pá, não sei o quê, embarca bonitinho em Nova York e nada do voo sair. A gente lá dentro do voo. Eu falei, quer apostar que esse voo vai ser cancelado? Né? Dito e feito, o voo foi cancelado. E aí é que começou a bagunça. Porque o pessoal de terra não sabia o que fazer com as pessoas. E eles tinham que simplesmente, né, já que o voo vai sair, só vai sair na manhã seguinte, você tem que colocar as pessoas nos hotéis. Né? E a maluquice foi tanta, porque a gente estava no aeroporto central de Nova York, e eles tinham que colocar as pessoas, tá, em hotéis próximos, tá, para que elas pudessem descansar um pouco, né, e pudessem, na manhã seguinte, voltar para o aeroporto. E eles começaram a distribuir as pessoas nos hotéis mais malucos e distantes possíveis. As pessoas começaram a reclamar. E eles não tinham nenhum preparo. Tá? O time de solo não sabia como gerenciar isso. Os vouchers que tinham que ser emitidos automaticamente foram emitidos de maneira completamente desincronizada, né, para as pessoas. Eu tive que fazer o meu barraco para poder pegar um hotel mais ou menos perto. Né? Bom, saldo da brincadeira, eu tinha que estar de volta no aeroporto às 8 da manhã, a gente ficou preso no voo entre 11 da noite e 2 da manhã, eu consegui chegar no hotel às 4 da manhã. Caramba. Um horror, um horror. E aí vira um jogo de, tipo, quem grita mais, né, nesse atendimento. Por quê? Porque, evidentemente, não, aí falaram que a aeronave tinha um problema, enfim, questões múltiplas. Eu até não duvido que a aeronave pudesse ter um problema. Né? E quando você escuta os problemas... Cara, eu já peguei os problemas mais bizarros que você possa imaginar. Você tem problema de manutenção, tem problema de turbina, mas teve um que foi curioso, né? Um dos vários voos que eu tive com problema foi o seguinte, dois casos engraçados. Um deles era, a porta de um banheiro não fecha. Caramba. Então o voo não pode sair porque a porta de um banheiro não fecha. Era só interditar o banheiro. Né? E às vezes eu acho que o pessoal tem um problema. checklist. Não, e a segunda era as telas, né, de interativas, né, para você poder, de entretenimento, não estavam funcionando. Caramba. Então o voo não sai. A falta de preparo. Acho que o que fazer na hora que aquilo foge do protocolo, né? Porque eles fazem 1, 2, 3, 4... Opa, o 5 não tem, para. Não sabe como proceder, não sabem como agir na hora que tiver um defeito, né? E isso é um treinamento que a gente tem que estar sempre fazendo, tem que estar sempre buscando deixar bem claro, porque isso ocorre muito, né? Você está preparado para alguma coisa, eu trabalho com evento, a gente sabe disso. A gente trabalha com esse problema, mas com diversos outros problemas. Porque a gente tem horários. A gente tem um evento que é longe, tem um horário para cumprir, que tem que chegar. Né? O Juliano sabe bem disso, tem que chegar. Tem que chegar, o palestrante tem que chegar lá para fazer o evento que a gente tem que solucionar. E a gente tem várias escapatórias. Quando a gente compra uma passagem de avião, a gente já tem umas outras companhias, algumas coisas já guardadas. Se essa aqui falhar, a gente já encaixa na outra, que tem uma reserva aqui, que já pega a outra ali. Já tem alguns hotéis que a gente já reserva com antecedência. E se acontecer? E se acontecer de chegar lá, o som não funcionar? Você consegue falar no gogó? Não consigo. Então leva uma caixa com pilha. Mas e se não tiver os slides, como é que faz? Consigo desenvolver minha palestra sem slides? Zero. Só você falando? Imagina que a gente faz um evento... Sim, acho que não. O Juliano sabe, né? Com 500 palestrantes, 16 mil pessoas, 7 arenas, você pode acontecer de tudo. Sim. Você tem que estar muito preparado para qualquer coisa que aconteça, até acabar a luz. Acabou a energia. Mas eu acho que o exemplo do Conarec é um exemplo muito bom que em vários eventos, e a gente viaja pelo Brasil inteiro, por vezes o atendimento é péssimo, Sim. Porque o palestrante chega, os caras nem pegam na sua mão e nem te leva para lugar nenhum. Vire-se.
fica aí. E eu acho que assim, tem essa questão que o Jacques colocou, que são ocorrências, né? Eu acho que todo mundo já passou por algum problema num voo, né? Algo desse tipo. Então, para as companhias aéreas, é uma intercorrência, mas é comum que aconteça. Então, elas deveriam ter um processo mais preparado para aquilo e poder atender, né? Então, aí falta processo, falta preparação. Exato. E uma contingência ali, né? Muitas vezes tem processo, né? mas você sabe qual que é o lance? É o custo. Né? Você pega um voo muito lotado e aí você pensa, putz, vou ter que guardar as bagagens. Será que eu vou ter que mudar de aeronave? É custo. Por que eu faço com essa aeronave? Vou deixar essa aeronave no pátio? Né? Vou pagar o estacionamento dessa aeronave? Se o cara começa a ponderar os custos e fala, não dá para gerenciar isso, vamos ver o que a gente consegue fazer, porque eles vão ter uma verba para essa intercorrência. E, no caso específico, a verba é extrapolada por N situações. Como eu disse, o estacionamento da aeronave, se tem manutenção, equipe de solo, os tipos de hotéis, o cara da primeira classe que tem um tipo de custo. Cara... Mas eu vou falar até fatores, né? em relação aos atendentes, né? A gente está falando de atendimento, de humano, acompanhado, né? fator humano. Ali é onde eles conseguem controlar. E eu sinto que eles têm medo de falar com a gente. Tem. Eu sinto que eles têm medo. E teve uma situação que eu peguei no aeroporto até de Guarulhos, que a mulher que estava ali na frente, né, ela foi muito incisiva, ela foi muito clara e todo mundo meio que, sabe, quando todo mundo fica maravilhado, assim, pô, alguém está falando, alguém está passando informação, porque eu acho que a pior situação é quando você não recebe informação. E é bom, né, você ter na sua empresa pessoas que tenham esse tipo de atitude, né? Sim. Porque aí você, muitas vezes, tirando a questão, às vezes, de ter um direcionamento, redução de custos, coisas desse tipo, mas quando você tem um processo e uma intenção, de fato, de prestar um bom serviço, entre o fator humano, que aí você precisa ter lá na ponta, né, profissionais, colaboradores que estejam engajados na cultura e que tenham atitudes ali para poder transformar uma situação ruim, né, um imprevisto ali, em uma experiência positiva, né, para o teu cliente. Então, o fator humano ele é importantíssimo, né? E aí, por outro lado, né, eu tive um caso, eu estava em Orlando e a gente ia voltar no dia seguinte e veio um furacão. E aí você começa a monitorar. Dependendo de como o furacão vai passar, não tem voo, o aeroporto fecha, tudo fecha. E aí, na manhã do voo, né, o aplicativo já começou a dizer, sua estimativa de chance, não quer mudar o voo para amanhã, não quer mudar o voo para amanhã, não quer mudar o voo para amanhã, Pô, 5 horas antes de ir para o aeroporto, seguinte, o aeroporto vai fechar, seu voo vai cancelar, você tem 2 opções de voo, tudo direto no app. Então, eu não precisei falar com ninguém, não precisei acionar ninguém no solo, fiz tudo pelo app. E a experiência foi boa? A experiência foi ótima. Processo, né? Ou seja, porque a tecnologia conseguiu entender, assimilar as informações, distribuir as informações, e a gente conseguiu fazer todo Isso foi quando, isso? Faz 1 ano. 1 ano? 1 ano. E agora? Como será que está com a IA agora? Um bom papo, né? Um bom papo. A IA já chegou nos aplicativos? O que vocês têm visto? Eu tenho visto alguns já. Sim. Tem recebido bastante coisa já com a inteligência. Eu acho que isso aí é um futuro exponencial e que ninguém vai escapar, né? Eu acho que é para todo mundo e isso é a história que a gente sempre brinca, né? Dos vendedores. A gente que é vendedor mais antigo, existia o vendedor, aí depois passou a existir o vendedor com celular e agora vai ser o vendedor com celular e inteligência artificial. Sim. Não existe um nem separado. Você vai ter que estar... É um conjunto, né? É uma ferramenta a mais que vai ser essencial. Nossa, e eu lembro que Imagina você vender hoje sem... Eu não me imagino você vender sem celular. Não, eu lembro que antigamente a gente tinha os tickets, né? No atendimento era tudo à base de ticket. Qual que é o número do seu ticket? Eu falei, caramba, o seu ticket... Parece ticket vale refeição, né? Protocolo, né? Mas aí a gente tem o ticket, só que eu imagino... Eu trabalhei... Acho que foi tipo uns 20 anos atrás. E a gente tinha esses tickets. Aí você tinha prioridade, chamado também, né? Que o pessoal chama. Só que agora eu nem consigo imaginar como vai ser os tickets e os chamados integrados com a IA.
Vocês têm visto alguma... A gente já tem algumas experiências lá. Né? De saúde eu acho que já começaram a desenvolver algumas coisas disso. Acho que assim, foram algumas fases, né, ali dessa questão, até a IA chegar e ela dar vamos dizer, possibilitar um outro nível aí de experiência. Né? Então, tem ali aquele padrão, que era o autosserviço, né? Todo mundo ali vamos falar agora de planos de saúde, né? Ali o seu aplicativo, autosserviço para pedir um reembolso, pegar um boleto. Então, né, o usuário foi aprendendo a ter o autosserviço ali, o que era algo bacana, né? E aí fala assim, pô, não consegui me achar aqui, entra no chat, né? Aí tinha lá os chatbots ali, que basicamente não tinha inteligência, né? O que tinham ali... Árvore de decisão. Árvore de decisão, né? E fluxos. E fluxos, né? Então, que também teve uma utilidade, né? Não deixou de ser um avanço, mas também não resolveu ali o que a gente está experimentando agora, que é uma interação de fato, apesar de ter um agente, um IA, né? Ser tecnologia que está por trás daquilo, mas a experiência é muito mais humanizada. Né? Então, acho que esse é o ponto onde o agente de IA, a IA, ela consegue agregar, né? Ela consegue te dar uma experiência final muito melhor. Porque aí você consegue agregar, sair fora vamos dizer, dos fluxos das árvores de decisão e, de fato, ter ali uma ferramenta, né? De fato, algo que consiga estar mais próximo do que um humano, um atendente ali, teria de informação. Né? Então, isso já é uma realidade na sua área de saúde, porque eu sou como consumidor, né? Eu já utilizo o relógio que ele monitora a minha saúde, porque eu tive um problema cardíaco e eu tenho um relógio que ele monitora a minha saúde. E eu acho que isso está crescendo cada vez mais, até que chegue um ponto onde a minha saúde está 100% monitorada por alguma área de saúde, alguma coisa. Se eu tiver qualquer problema ou que vá desenvolver um problema, seja avisado antecipadamente, que isso possa ser antecipado. Esse eu acho que é um futuro muito legal para a saúde, que se a hora que a IA chegar nesse nível, acho que vai ser sensacional. Pensou, meia hora antes de eu ter um infarto, meu relógio avisa, lá na central, já vem uma ambulância para me buscar, levar. Você vai passar mal daqui a meia hora. E aí, Paulo, entra um segundo fator aí que a IA permite, né? Porque eu falei o primeiro, que é a questão da experiência, né? Mais humana que ela consegue trazer para essa relação. E esse é a questão da escala. Porque imagina o seguinte, os relógios de monitoramento de saúde a gente já tem há bom tempo. Agora, quem vai analisar os dados e quem vai chegar à conclusão de que você está propenso a ter um problema? A gente dependia de novo, de uma quantidade enorme, né, de profissionais de saúde monitorando aquilo, que é inviável que isso fosse feito. A olho nu, ser humano, não tem como. Certo? Agora, o agente de IA direcionado para isso, aí já traz para a gente uma possibilidade, né, de realmente chegar nesse estágio que você comentou. E hoje você vê os bancos, eles estão num nível de maturidade muito grande, né? Você tem bancos realmente fazendo trabalhos notáveis hoje com inteligência artificial. Né? No Nubank é um caso extremo, né, de múltiplas aplicações no ambiente digital, é realmente impressionante. O C6 também é muito impressionante. O Itaú tem feito muita coisa, toda a parte, até mesmo no atendimento, você tem muito bot com alta capacidade cognitiva, com boa capacidade relacional. Né? Do ponto de vista de saúde, as operadoras elas estão muito atrasadas ainda, tá? Elas têm muita deficiência de jornada, né? Os aplicativos são desengonçados ainda, na maior parte das operadoras. Em compensação, os hospitais, capacidade de leitura de diagnóstico é surreal. É surreal. É bom. Né? Tem muitos colegas meus que já submetem seus exames à leitura do GPT antes de mostrar para o médico. Né? Então, o GPT vai lá e traduz o exame da pessoa. E é claro que quanto mais pessoas fizerem isso, maior a acurácia que ele vai ter na leitura do próprio exame. Né? Porque vamos lá, a própria inteligência desenvolve. A inteligência humana ela é limitada nesse ponto. Né? Porque por mais preciso, por mais qualificado que seja o médico, ele vai acertar 80%. Um médico excepcional, 85% dos diagnósticos. Uma inteligência artificial bate 95% flat. Sim. Probabilidade, estatística, base de dados. Você vê o número de médicos que erram, tá, que dão falsos positivos em exames oncológicos, tá, é muito grande. Caraca.
Você tem muito falso positivo. Pois, o Jax me trouxe uma pergunta aqui, pimentinha, que eu quero fazer para vocês aqui, inspirado na sua fala. Top 3 indústrias ou empresas de atendimento. Assim, que você fala assim, cara, nesses segmentos eu tenho uma boa experiência. E depois eu vou fazer a pergunta contrária. Eu até posso começar. Eu acho que a telefonia, por exemplo, peguei a Vivo. A Vivo me ajuda muito. Os aplicativos da Vivo, atendimento da Vivo. Eventualmente cai a internet, ele já fala assim, legal. Você clica num botão no aplicativo, já fala que já caiu, ele já vai no sistema, busca e ele fala, é problema na rede, não é problema na rede, é problema no roteador. Ele já consegue meio que direcionar. Né? Eu achei isso bem legal, não vi nada parecido. Acho que na parte de comida, acho que também iFood é um que me surpreendeu. É espetacular. Me surpreendeu. Já peguei casos o desenvolvimento tecnológico do iFood é surreal. Não, de os caras verem e detectar o problema. Tipo assim, o problema foi no motoboy. Pô, extraviou. Os caras já dão o voucher de volta. Não, é incrível. É incrível. Uma experiência excelente que eu tive foi com o Mercado Livre. Tá? Também. É outra empresa que, meu Deus. Eu vou até fazer um jabazinho deles aqui, vai ganhar um voucher lá. Os caras são muito bons. Eu tive problemas também, totalmente solucionados. Mercado Livre devolve na hora. Não tem conversa. A gente tem um nível de relacionamento com eles de confiança. Sim. E isso, para mim, vale muito quando você se trata de cliente. Primeiro você devolve, não interessa. Acabou, devolve. Aí depois eu vou questionar, ver se é, se não é. Porque isso se gera um nível de confiança. Se você pede para devolver com o produto, não, tira a foto do produto, que dia que você foi, que dia que você comprou, que jeito, você não estragou, mostra a foto, tem a gravação da sua casa, quero ver se você não estragou o produto, entrou água, não entrou água. Esse nível de confiança é detonado em você. Agora, quando a pessoa, não, você tem problema? Não, vamos lá. Mas o que isso gera de custo? Gerou um custo aqui, mas o que se gera de ganho? Uma fidelização de um cliente. As empresas gastam milhões para conquistar um cliente, mas não fidelizam. Sim. Então, fidelização de cliente... Porque a fidelização hoje é um negócio complicado, porque boa parte das novas gerações não liga para isso. Né? Tem muito bargain hunter hoje. Sim. Então, é uma equação complicada hoje você ter... e o que em que momento você quer fidelizar e que tipo de segmento que sabe, uma coisa é você fidelizar no Mercado Livre porque você tem same-day delivery e tal, então é fácil. Mas será que eles aí, desculpa o pitaco, mas será que aí não tem uma diferença justamente no que você falou de idade? Quando você fala de gerações, a própria IA, a própria inteligência do Mercado Livre não sabe a minha idade, a idade do garoto, e aí vai ser um relacionamento, vai ser diferente? Então ele sabe que para mim, né? A minha idade, 50 mais, 60 mais. E você, Anderson? É que eu faço pra mim é tudo, né? Na CXP eu faço tracking. Sabe, né? Eu faço várias pesquisas ao longo do ano, então eu tenho pesquisas com mais de 50 segmentos. Né? Eu faço cliente oculto, eu mergulho nos dados, então eu tenho tudo que se possa imaginar. Então você vai pegar uma empresa que você certamente não está no radar. Pega a Iveco. Né? Iveco vende caminhão. Cara, o trabalho que eles têm em inteligência artificial com os motoristas de caminhão é incrível. Porque eles avisam para o caminhão quando o caminhão está prestes a ter um problema, já indicam qual oficina que está mais perto do trajeto deles, no meio da estrada, se ele teve uma mudança de velocidade repentina, né? se tem algum tipo de alerta que o caminhão manda. Tudo isso gerenciado por inteligência artificial. Faz isso pro caminhão, tem que fazer pro meu coração, né? Então, a pessoa... Eu estou falando daí. Você falou de caminhão, eu lembrei. A gente um projeto na Mercedes, não é? Caminhões. Cara, a central dele, o serviço que ela presta aos caminhões era uma coisa incrível, cara. Então, ali, realmente, nunca utilizei o serviço, mas eu via a operação da Mercedes, uma coisa realmente, assim, impressionante, o suporte que eles dão As grandes aos transportadoras estão utilizando isso daí, né? De modo secundário, pega do caminhão ou geram das próprias transportadoras, né? Eu já tenho conhecimento também de algumas transportadoras que monitoram a saúde do motorista, do caminhão, o trajeto, estrada, como vai, como é que não anda. E tem um lance da segurança também, né? Agora, experiência pessoal, tem uma empresa
que eu tenho um depoimento muito bacana, cara, que é a Samsung para TV. Cara, assim, impressionante. O atendimento, tive problema já ali, mas impressionante o atendimento e suporte que eles deram ali em relação a um problema, né? Ali que teve. Então, eu fico imaginando. Samsung TV, eu tava na minha casa, bateu um cara, apertou o cara. Tudo bem? Você tá com problema na sua televisão? Eu falei, tô. Falei, por quê? Né? Eu trouxe uma nova aqui para você. É isso. Ele levou uma TV nova na minha casa. É Dá isso aqui. Não, pode ligar. Pegou a minha antiga que tava com exatamente, cara. Assim, impressionante assim, a capacidade deles assim, de atender. E aí, puxando, né, o Mercado Livre também, já tive experiência muito positiva. iFood também. Agora o interessante, né? Eu vou falar de uma marca que eu adoro, tá? Mac, né? Mac, adoro ali, consumo, tudo. E peço pelo iFood. Só que assim, o refrigerante do Mac, da forma como ele vem na entrega, aquilo não funciona, cara. Não. Entendeu? Mandar refrigerante sem gelo, naquele copinho de papel ali, que dependendo da distância, cara, aquilo não funciona, né? Então, assim, é uma empresa, assim, aqui no Brasil, né, extremamente bem qualificada. McDonald's. Eu tava achando que era né? Mac da Apple. Não, isso é excelente. McDonald's, tá? Cara, excelente, certo? Assim, tudo que eles fazem ali, a loja, entrega, tudo isso daí. Porém, eles cometem para mim uma falha. Quando eu peço Mac, se eu for pedir Mac no delivery, jamais com refrigerante, porque não funciona. Não funciona, cara. Então ali é um ponto, entendeu? Assim, de... Se a Marcela entregar, você vai falar, vocês vão mudar esse copo. Eu odeio canudo de papel, velho. Como eu odeio canudo de papel, cara. Porque você vai tomando, de repente ele começa a desfazer. Que isso? Não dá chega ao final, né? Do produto. Ele fica toma rápido. O canudo fica rançoso. Eu não peço, não adianta. Eu desisti. É uma coisa que realmente não funciona. Aí você fala assim... Manda a latinha, cara. Não, e aí você piora a experiência do usuário. Né? Você piora a experiência porque você acaba tornando a experiência do cara ruim porque você quer tornar o mundo sustentável. Sustentabilidade. Tem que ter uma... Então, cara, mas acabei de fazer um tracking de respeito ao consumidor. E uma das variáveis que eu testo o quanto que o assunto sustentabilidade, né, respeito ao planeta, não chega a 5%, cara. O quanto é importante para o consumidor. Se isso é uma variável de respeito. Não é. Definitivamente não é. Tá? A gente tem que considerar o que é o Brasil, um país de renda média, e eu posso dizer com muita segurança, a maior parte das pesquisas que tentam ressaltar que a agenda ESG é importante são induzidas. Perguntas induzidas para tentar tirar a resposta que eles esperam, ou seja, eles, na verdade, querem comprovar uma tese, e não hipótese. Quando eu coloco isso de forma isenta, você coloca no rol dos atributos que compõem respeito, cara, preço, qualidade, variedade, atendimento, é disparado. Porque é isso que está no centro da experiência hoje de um consumidor de renda média. Nós estamos falando de um Brasil onde 60% da população ganha R$ 3.500. O cara está preocupado com a janta, ele não está preocupado com o canudo, cara. E o atendimento é um negócio que, assim, ele é melhor se o produto é bom também, né? Porque eu vou pegar o exemplo da Logitech. Logitech é uma empresa que eu atendi há um tempo e eles têm uma prática que eu acho muito interessante. Você pegou um mouse e o mouse começou a dar defeito, ele está com problema, você manda uma foto, você quebra ele, destrói ele, tira uma foto e eles te mandam um novo. Isso aí. Simples assim. Simples assim. E eu acho que isso é fantástico, né? E eu acho que tem um outro ponto. O que você falou sobre você resolver o problema primeiro, você tem uma outra questão que são tirar os bad actors da parada. Que é assim, pessoal, a gente sabe, assim como tem empresa ruim, tem cliente ruim. Exato. Isso aí. Tem o quanto mais, a gente sabe. O reclamante quanto mais que só quer vantagem. Eu como uma pessoa que presta produto ou serviço, cliente ruim eu não quero. Né? Quero que o cara saia, vá embora. Vai pro concorrente. Vai pro concorrente, tá tudo bem. Você vai dar dor de cabeça lá, dá prejuízo lá. Em companhia aérea tinha um caso clássico, tá? De um, aspas, cadeirante, que se tornou muito famoso, né?
por sempre dizer que a companhia aérea quebrava a cadeira dele. Todo voo que Todos. ela Então, Ninguém queria ele, então. Não, porque já sabia que o cara ia Dá problema. dar um jeitinho de... Tem isso. Eu vi, escutei histórias assim absurdas também sobre, principalmente porque é aquela história de quem vai briga, por exemplo assim, uma pessoa diz que foi ofendida por um atendente, o atendente nunca falou nada, foi extremamente educado, mas você fala que o cara fez para você receber o benefício. E aí a palavra de um, e aí cara, porque isso tem um ponto, Marcelo, né, que você tocou que é fundamental, é confiança. Nós estamos num tipo de cultura do nosso país, a confiança entre os agentes das relações de consumo, ela ainda não é plenamente estabelecida. Tá? Então, você tem muita desconfiança entre os agentes. Empresa com relação a cliente, cliente com relação à empresa. Tá? O próprio Estado não funciona como deveria funcionar, né? Ele deveria ser um árbitro das relações de consumo, um árbitro eficaz e isento. Né? Parece que existem PROCONs, agências reguladoras, etc. E elas não funcionam a contento, em larga medida. Por quê? Porque estão submetidas a interesses políticos ou para atender determinados interesses distintos da relação de consumo por si só. A gente tem uma intercorrência, uma recorrência ao judiciário que é anormal para sociedades de consumo com nível de maturidade brasileira. Né? Existe um dado que é um pouco fictício, mas só para a gente poder ressaltar o tamanho do problema, né? Que se diz que mais de 97% das causas de companhias aéreas no mundo estão no Brasil, das causas judiciais de companhias aéreas estão no Brasil. Obviamente que esse número é um pouco discutível, mas sim, o Brasil é campeão mundial em causas, tá, judiciais que envolvam negócio de companhia aérea. Mas quando você olha o outro lado aí, falando em defesa das companhias aéreas, nós estamos num país onde os aeroportos, de maneira geral, são muito ruins e são muito precários. E você tem uma questão essencial em companhia aérea, que é segurança. Se não tem teto, não vou subir. Se tem muita neblina, não vou botar o avião, porque eu não vou matar tantos passageiros, porque o fulano de tal quer chegar no horário. Desculpe, não farei isso. E eles estão certos nesse ponto. Tanto é que, quando você tem um voo adiado, um voo cancelado, por força de condição meteorológica, você pode consultar o Papa, você não vai ganhar essa causa. Porque o problema meteorológico, ele é uma causa que você não discute, porque coloca em risco a segurança da aeronave. Sim. Nossa, você trouxe um tema, acho que muito bom, que é quando o atendimento ao cliente vira uma arma do consumidor. Porque eu estava imaginando quantos relatos em Reclame Aqui, em sites tipo Glassdoor, que o pessoal acaba virando um local de ataque mesmo, né? Quem é que faz a avaliação real e isenta de parcialidade sobre o que o pessoal está falando? Porque eu posso denegrir sua empresa contando uma história fictícia. Sim, isso é muito perigoso, por sinal. Esse tipo de voz é uma voz perigosa, né? Porque como é que faz? Como é que funciona? E hoje você vê que, crescentemente, eu escolho hotel, às vezes assim, o que eu faço? Eu abaixo e vou ali ver o que falaram embaixo. A gente vê muito, né? Sim. E se uma pessoa maldosa faz isso lá embaixo, não viaja que isso aqui é ruim, tal. Causa um problema gigante. Não, cara. e às vezes é um negócio simples. O cara vira e fala assim, eu vi um rato no hotel. Porra, e aí? Viu mesmo? Não viu? Entendeu? É muito complicado isso. Porque daí o cara perde... O cara causa um dano financeiro que se perpetua. Credibilidade, o que é pior, credibilidade, né? Credibilidade. Impacta a credibilidade. Nossa. Tipo quando o pessoal... Lembra antigamente na internet que o pessoal postava que tipo vinha rato dentro da garrafa de Coca-Cola? Você lembra disso? É como agora a gente está vivendo a questão que envolve as bebidas alcoólicas, né? Do metanol. Do metanol. Sim. É uma questão muito sensível.
Abala toda uma indústria. Abala toda uma indústria. É real, aconteceu, de fato. Tá? E o que não se comprovou ainda, o que não se conseguiu obter resposta foi: por que diabos fizeram isso? Qual era o interesse por trás disso? Ah, não, é bebida, é fraude, engarrafamento. Nenhuma delas, tá, explica por que tantas garrafas e bebidas diferentes, né, vodka, etc., uísque e tal, em locais diferentes, tá, atingiram tantos consumidores de maneira distinta. Por que isso? Onde está? Essa investigação não veio. Nunca veio o quê? Ah, sim, temos uma infestação de metanol nas garrafas, atingiu um monte de consumidores morreram, muitos foram hospitalizados, mas o que alguém ganhou com isso? Eles acharam Quem se beneficia? Eles acharam garrafas contaminadas? Sim, sim. Houve até uma especulação dizendo que, em boa medida, as garrafas não foram... Não é que você colocou metanol na bebida. Você lavou garrafas com metanol que foram depois acrescidas em bebida. Contaminadas. Aí a bebida que se colocou numa garrafa que foi lavada com metanol, porque o metanol se combina rapidamente e não adianta, ele vai contaminar a bebida. Agora, a questão é a seguinte, então a garrafa que... Por isso que eu estou falando, quem se beneficia? A garrafa que iria para reciclagem, ela foi sequestrada, foi desviada para ser reutilizada? Ou é uma prática normal que se reutiliza em garrafa? Sabe? Tem um monte de perguntas que me chamaram a atenção e que eu não vi respostas. E quem se prejudica? Já mudou a pergunta? Talvez essa seja uma das coisas da resposta. Pode ser, mas... Não, e no final do dia, tem, assim, a gente está falando queria prejudicar algumas pessoas, alguma indústria, alguma coisa desse nível, a indústria de uma maneira geral, e isso pode servir até para um teste, um piloto. Olha, a gente consegue prejudicar vocês, ok? Se vocês não pagarem para a gente X, ok? A gente vai prejudicar vocês mais de uma outra maneira que vocês não vão nem saber. E aí a gente vai para um campo do... Vamos voltando para o atendimento. Mas a gente começa a ver que assim, essas bebidas destiladas, etc., como que elas tiveram que atender esses clientes ou atender... Porque o bebida alcoólica... O laço de confiança se quebra. Porque bebida alcoólica é um negócio que... Onde que tem atendimento? Saque, atendimento, né? Não é um negócio muito normal, comum. Não é para um lugar que você liga sempre. Né? Existe uma relação de confiança, né? Não é de consumir aquela... E de repente você quebra isso. Para sempre. Para sempre. Queria voltar lá no ponto que falou de quando o consumidor ele utiliza os mecanismos como arma, né, para poder se beneficiar, e não é um uso adequado daquilo, né? Aí, pegando de novo na questão da saúde, tem coisas que a gente lida ali que são fraudes, né? Fraude é um tema assim, extremamente real. Complexo, real e que impacta, gera bilhões de prejuízo no setor, na saúde suplementar. Tem uma outra coisa que é o abuso. Não é uma fraude, é o abuso do uso do plano de saúde, o abuso por parte do médico, ou seja, o abuso, né, ali daquele serviço, né, e o erro. Né? O erro, tudo bem, aí são mecanismos, processos, coisas que deveriam ser feitas para poder mitigar aquilo dali, porque não houve maldade naquilo. Mas essa questão do abuso, aí tem muito uma questão cultural. Né? Então, por incrível que pareça, é comum você... ir no médico, você sente uma dor, tá com algum problema, vai no médico, ele te pede uma série de exames ali. Você, como paciente, como consumidor, assim, cara, eu queria ouvir uma segunda opinião. Sim. Deixa eu marcar num outro médico, não vou falar para ele que eu fui ali no especialista, que eu já fiz aquele exame, deixa eu ver o que ele vai falar. E pede, o próximo médico vai pedir os exames todos, né, ali, e... o beneficiário vai de novo para fazer todos os exames. Esse é o abuso, entendeu? É uma questão cultural. É uma questão cultural. Mas eu não acho que é um abuso. A questão é a seguinte. Quando você está falando de saúde, nós não temos hoje uma base de conhecimento. Pode falar o que quiser. Eu não... Principalmente quando eu olho os médicos, a maneira com a qual eles tratam os pacientes, eu não sinto confiança... Tá? De que aquele diagnóstico ou aquela solicitação de exame
a correta para aquele momento. E eu acho sim, eu mesmo recomendo para pessoas uma do meu segunda time. opinião. Eu quero uma segunda, às vezes até uma terceira. E isso tá tudo certo. O que eu estou comentando é assim, não levar os exames já solicitados, é repetir os exames solicitados, os mesmos exames, entendeu? Sim. Isso traz um custo, sim. entendeu? Esse é o abuso, é assim. Não, mas eu estou falando você de posse dos exames, pedir uma segunda opinião. Isso é Perfeito, até recomendável. Recomendável. Né? Lógico, é até recomendável. Entendi. Mas eu assim, ouvi dizer que médicos têm metas, né? De pedir... aí tem uma questão... Isso é problemático. Que aí entra essa recorrência aos exames também é uma coisa que me incomoda muito. Né? E o fracionamento da especialização do médico, né? Antigamente você tinha um ortopedista, agora você tem o cara que é especialista em bacia, um especialista em rótula, em fíbula, em tornozelo. Cara, para que você estudou, Deus do céu, né? Não, mas não dá para ser bom em tudo, porque... Eu também fico cabreiro com isso. E eu sou o cara que vai interrogar, eu interrogo o médico. Eu quero saber por que diabos você está falando isso, né? Porque eu estou mexendo com a minha saúde. Não vou deixar você arbitrar que é isso e acabou. Vou te dar um antibiótico. Tá, dado o nível de infecção, qual a probabilidade de eu ter que utilizar o antibiótico 7 dias, 10 dias ou 14 dias? Eu quero que ele me dê essa estimativa. Os caras ficam loucos quando você pede isso. Por quê? Porque eu penso na cultura do desfecho. Quando você fala em saúde, o desfecho é que é importante. E esse desfecho não aparece em lugar nenhum. Por exemplo, por que o laboratório A é melhor que o laboratório B? Na visão do médico? Não, quando ele eu sou o cliente. Porque um te cura e o outro... Não sei. Você não sabe. O cara te cura... Qual é o percentual de acerto, tá, de qualidade de exames do laboratório A em relação ao laboratório B? Você não tem esse dado. Isso não está em lugar nenhum. Qual é o percentual de acerto, tá, de um hemograma? Você não sabe. Eu fico louco da vida quando eu vejo isso. Por quê? Porque você não tem desfecho. Então, todo o sistema de saúde no Brasil é uma caixa preta. O desfecho, na verdade, é assim... Esse é o ponto, a ineficiência, que no final... Todos nós pagamos a conta. Para mim, o desfecho é: se saiu vivo ou saiu morto. Mas não é isso. Não, mas aí você vai para o hospital, que você vai sair vivo tem ou vários vai sair outros morto? Estágios entre um e outro aí que são importantes. Exato. Né? Mas o ponto é assim, que eu queria colocar é que são situações, às vezes culturais, às vezes falta de informação, ali falta às vezes de processo, que traz um custo gigante ali nessa relação, entendeu? Né? Que impacta demais um setor e evita com que ele cresça, evita que mais pessoas sejam beneficiadas ali de determinados serviços, né? Então, isso... Pergunta que cabe aqui, como é que você escolhe o seu médico e o seu advogado? Pois é. O rapaz me indicou, o advogado é bom. Pô, aquele cara salvou meu amigo. Aquele cara é bom. Né? Eu não tenho condições de chegar no médico hoje e falar quantos casos você cuidou, quanto você deu certo, quanto que não deu. Advogado, quantas causas Qual que é o seu percentual de sucesso? Eu pergunto lado isso e vejo alguma coisa eu pesquiso no Google. Não, ele não tem isso exposto, ele não vai falar. Né? Ele não vai chegar e falar assim, pô, da cirurgia que eu faço, ninguém 30% eu tenho acerto, 70% morre. Eu fui atropelado por um ônibus. Esse braço aqui saiu metade dele saiu para fora. Tá? UTI e tal, o médico eu tinha que fazer uma cirurgia no dia seguinte, para, né, recolocar e tal. Aí o médico veio. Falei, cara, putz, não sei o que. Ele falou, você teve muita sorte, pá, você malha. Eu falei, malha, então, putz, por isso que vamos conseguir restaurar o seu braço. E eu, cara, grogue na cama, medicado e tal. Eu falei, quantas cirurgias dessa você já fez? Ele falou, fique tranquilo, mais de 150. Eu vou remontar seu braço. Ele te deu segurança. Me deu segurança. É isso aí. Cara. Vai lá e faz. Por falta de uma, ele fez uma e depois fez a segunda para deixar dependendo do lugar, ele fala assim, é melhor amputar. É esse o ponto. Matou a pau. Melhor amputar. É a resposta mais fácil, não tem risco, não tem complexidade. Matou a pau. É isso aí. E eu tô aqui, ó. E às vezes é
você ter a possibilidade de ter o acesso à boa medicina, de ter o acesso ao bom cuidado, né? É a diferença entre estar com o braço hoje zerado, sem nenhum sinal, né? Ou estar com ele amputado, né? É a questão de ter o acesso ao bom serviço, né? E, assim, puxar uma pergunta aqui. Quando a gente tem muitos dados, né? Nas empresas, etc., nas indústrias. Como que a gente, nesse momento, vai utilizar esses dados para poder fidelizar o cliente ou para a gente aumentar o lifetime value, né? O LTV do cliente? E isso hoje é considerado sucesso. Então, como que vocês enxergam que esse atendimento, talvez até acho que um atendimento meio que pós-venda, como que isso pode balançar o ponteiro, na opinião de vocês? Acho que o processo interessante aqui seria a recorrência, né? Eu não sei a recorrência dos meus amigos. A nossa recorrência da Polo Palestrante chega a ser incrível, mas chega a ser até 15 dias. Eu vendo para você, daqui a 15 dias você volta para comprar comigo. Então, para nós, a venda ela faz parte, mas assim, muito perto mesmo, da gente estar cada vez mais perto do cliente, entendendo a dor dele. Por isso que a gente somos curadores de palestra, né? Nossas palestras elas curam as dores dos nossos clientes que estão necessitando de determinado treinamento. E a fidelização para a gente vem, eu acho que é dessa aproximação com o cliente. Esse entendimento, quanto mais você se aproxima, quanto mais você se relaciona, gera confiança, e aí você consegue aumentar as compras dele, que está todos 15 dias comprando com você, gera confiança, etc, etc. Aí a gente consegue, nessa linha, eu acho que para nós é bom. Para quem tem uma recorrência de 5 anos, 2 anos, o cara compra um carro, só daqui a 2 anos talvez seja diferente. Mas eu gostaria de ver muita opinião dos meus amigos também nessa questão de... Então, você tem muitos dados legais que você pode trabalhar. Um deles é o churn, ou seja, qual é a perda líquida que você tem de cliente, né, no decorrer de um determinado período. O outro é o contact rate, quantas vezes ele te chama e por que ele te chama. Quais os motivos pelos quais ele te chama. Qual a sua taxa de resolutividade no primeiro contato. Você deu a informação, você realizou a transação, você deu a segunda via de boleto. Você consegue fazer isso de cara, seja por agente virtual, seja por agente humano? Qual a sua taxa de resolutividade total? Quantas causas você tem nas agências reguladoras ou nos órgãos de defesa do consumidor? Você tem muito dado. Você pode ter... Agora, o que eu acho que é crucial e que poucas empresas... Você deu um toque maravilhoso agora. Quando você falou da recorrência, você certamente, quando o cara te chama em 15 dias para uma nova palestra, ele é um promotor seu. Sim. Então, você vai olhar o NPS, você tem um promotor. O diacho é que, por conta desses sites de reclamação, e eu tenho uma opinião que eu não vou falar aqui, tá? E depois a gente fala em off, mas o diacho desses sites de reclamação é que eles condicionam o mercado a pensar o tempo inteiro no detrator. As causas que envolvem os detratores são pontuais. Dificilmente você vai tirar uma causa que vai te criar um promotor por conta disso. O que você precisa entender, por que o cara voltou em 15 dias? Porque aí é que está o segredo do seu negócio. Aí está o seu secret sauce que cria os promotores. Então, enquanto as empresas não estiverem focadas em estimular o promotor e por quanto tempo ele continua sendo seu promotor, porque vamos lá, o cara é seu promotor por 2 anos, de repente ele deixa de ser. Por quê? É aí que está a chave do tal do Customer Success. Eu preciso fomentar promotores. Você quer deixar os detratores de lado? Não, eu quero transformar o detrator em promotor. Tá? Mas quando eu olho demasiado para o detrator, eu esqueço do promotor. E pior, eu crio uma massa de clientes neutros. E nada é pior para uma marca do que indiferença. Não, e os detratores, na verdade, eu até corrijo, acho que tem um outro caso, que assim, as empresas só olham os detratores. Só, o tempo inteiro. Não é que eles olham, e eu acho que é um caso muito interessante, porque eu fico imaginando, cara, quantas campanhas tem das operadoras, da Vivo, por exemplo, que
os caras olham para novos clientes. Traga sua conta para Vivo e blá, 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 e ganha não sei o quê. Cara, E não olha para o promotor. E é o promotor que pode trazer o cliente novo. e eu tenho a conta da Vivo há mais de 30 anos. Nunca teve uma ação. 20 anos. Aí, Isso foi um pouco de condicionamento humano também, né? Tinha um amigo meu que foi pra Disney e falou quando ele voltou, primeira coisa, e aí, como é que foi a Disney? Cara, o hotel não era muito bom, não. A cama tava meio ruim. Falei, cara, você foi na Disney, vai. Você vai falar que a cama não era muito boa e todo o resto... todo o resto foi maravilhoso, mas você não falou nada de maravilhoso. Você só pontuou que a cama não era muito boa. Quer dizer, a visão da gente como ser humano, às vezes é focada no negativo. A né? aversão à perda. Mas aí a aversão à perda é 2 vezes mais forte que a adesão ao ganho. Isso é economia comportamental. Sim, é aquilo. exato. Se você achar R$50 na rua, você vai falar, legal, achei R$50. Se você perder R$50, você vai ficar 3 dias puto por causa disso. Sim, é verdade. gente Bem por aí. Eu acho que é por isso que é bem focado nesse sistema aí que a gente falou. Outro ponto que eu acho bem bacana, que no que você tocou, eu principalmente, como comercial, eu sou solucionador de problema. E eu acho que problema, quando você soluciona um problema, é uma grande oportunidade. Quando o cliente aparece para mim com, nossa, eu estou com um problema, eu preciso disso, preciso resolver agora, tem um evento daqui a 5 dias, o palestrante não vem. Quando você resolve aquele problema de maneira efetiva, aí você consegue encantar o cliente. Aí você consegue ver, porque você solucionou o problema. E você não fica passando, né? Não, eu não posso, mas acho que tem outro, acho que eu vou passar para outro. Não, você pega, assume, resolve e aí você encanta o cliente com a solução do problema. E problema que eu falo para os meus liderados lá, eu falo, problema é solução. Quando entrar um problema, dê graças a Deus, que é a sua chance de brilhar. Aí isso eu acho que é uma parte bem legal também. Dados para a gente não é uma questão assim do dia a dia, né? Estratégico demais. Então, falar primeiro o que a gente, como fornecedor de software, o que a gente utiliza de dados para fidelizar o nosso cliente. Entra muito na linha que o Jacques falou, ou seja, como é que está a questão de NPS do meu cliente, como é que estão os tickets chamados, né, e de abertura, o que ele tem reclamado, o que ele tem pedido ali de ajuda. Então, isso é um conjunto de dados extremamente rico para a gente poder identificar quais clientes estão tendo mais dificuldade, mais problemas, requer mais atenção. Então, olhando muito para esses dados, né? Logs do nosso sistema, como é que está o uso do sistema da qual a gente utiliza, o quanto que eles estão utilizando, o que eles não estão utilizando, né? Ou seja, como é que estão esses parâmetros todos. Então, é a forma que a gente utiliza para poder identificar ou classificar os nossos clientes e tomar as ações em cima disso para poder evitar o tal do churn, né? Ali, então, isso a gente tem um tipo de atuação em cima disso. Só que tem as nossas ferramentas que aí os nossos clientes utilizam. De novo falando, as operadoras de plano de saúde. Aí é um olhar diferente, porque a quantidade de dados que existe na saúde ela é muito grande, né? E ela é muito utilizada para diversas ações, né? Ali para poder manter saudável aquele negócio, né? Porque por trás do plano de saúde é um negócio ali que precisa dar lucro, né? Manter a fidelidade dos clientes ali. E aí um dado assim extremamente importante que é utilizado, né, de uma das ferramentas que a gente entrega para o cliente é justamente a identificação ali da saúde populacional, né, que é para poder identificar eventuais crônicos, né, beneficiários que tenham características que possam complicar. Com qual objetivo? Engajá-los em programas preventivos de tratamento para poder evitar que ele tenha uma saúde complicada, que isso traz custo, que isso traz baixa qualidade, né, de vida. Então, assim, é um tipo de dado extremamente utilizado para poder ter esse beneficiário aí mais engajado, né, entendendo ali os serviços e a qualidade do plano. Puxando esse gancho aí, esse gancho é importante. Qual é, na opinião de vocês, a métrica de sucesso que a gente não pode ignorar? Depende do segmento. Cada segmento tem uma métrica de sucesso. Pode ser recorrência, pode ser churn, pode ser satisfação, pode ser NPS, pode ser número de promotores, pode ser... Tem um índice nosso, né, que nós queremos chamar de CFI, que é Customer Friendly Index, ou seja, a capacidade que sua empresa tem de ser amigável para o cliente e não frustrante. Então, você tem N. A questão é a seguinte,
dentro do seu modelo de negócio, dentro daquilo que você tem como meta, como objetivo, como você espera gerar valor para o consumidor? E você quer ver uma outra métrica? Valor de fala. Qual a capacidade que sua marca tem de ser falada, verbalizada pelo consumidor? Tá? Isso é uma métrica hiper interessante, poucas empresas utilizam. Mas hoje, num país como o nosso, né, quando você falou dos reviews, esse é um atestado claro de que sua marca, de que sua empresa é uma empresa saudável. Quanto mais reviews positivos você tem, tá, maior a chance você tem de converter novos consumidores por conta das reviews. Sim. Na medida em que a publicidade perdeu muito da sua força hoje, 84% dos consumidores brasileiros, tá, hoje se pautam por reviews ou por opiniões de amigos e familiares para tomar uma decisão de compra. Então, a publicidade perdeu muito da sua força. Né? Então, aquela coisa de você querer estimular o consumidor por conta de propaganda, até você tinha aquela ideia folclórica, eu não sei, 50% daquilo que eu invisto em propaganda dá resultado, só não sei qual dos 50%. Né? Hoje em dia, você consegue saber que, poxa, eu tenho 1000 reviews positivas, rapaz, eu consigo mensurar isso e dizer quanto isso me trouxe de cliente novo. Exato. A Apollo tem uma coisa bem legal, até interessante você citar aqui, porque faz parte da nossa cultura, né? A Apollo ela tem uma métrica chamada pessoas impactadas. Então, cada evento que a gente faz, nós metrificamos quantas pessoas estavam naqueles eventos. A Apollo deve bater quase 3.000 palestras esse ano, mais ou menos, e a gente já está agora, acho que em novembro, né, com quase 2 milhões de pessoas impactadas. E isso para a gente é um número muito interessante, porque nós acreditamos na cultura de se levar conhecimento. Né? Então, a gente consegue impactar cada vez mais pessoas, isso leva transformação na vida dessas pessoas. Então, e esse para a gente é um número muito poderoso. Então, quando a gente bater agora 2 milhões de pessoas impactadas com as nossas palestras, a gente vai comemorar bastante, porque é um número bem expressivo para a gente, que é bem legal. E isso tem uma outra coisa, né? Que a gente falou, dos reviews que a gente estava comentando. Que uma pessoa comenta com a outra. Pô, você foi numa palestra, pô, que legal. Pô, aquela palestra é boa. Aquilo ali gera também positivos. Internet, as pessoas comentam, entram, curtem a foto. Tudo isso gera um impacto positivo. Ou seja, você consegue gerar um capital social incrível. Sim. Então a gente mede você gera isso, valor de fala. Então, eu fiz 10 palestras. O negócio dele é valor de fala na veia. E tem um indicador que eu gosto bastante, que eu acho que se encaixa bem com o que o Jacques falou, e aí a gente vê que no negócio lá do Marcelo, né, você vê que um indicador que é o impacto de pessoas. É um indicador diferente, específico para o negócio dele. Óbvio que é importante para alguns outros, mas o seu é talvez o principal indicador. Né? Agora tem um que é o CHS, que é o Customer Health Score. Esse indicador, por que ele é legal? Porque ele não é um indicador específico, ele na verdade compila diversos indicadores. Então, por exemplo, se no teu negócio o NPS é importante, ele compõe o CHS. A quantidade de pessoas impactadas, você vai compondo esse indicador, coloca 4, 5, quantos indicadores você quiser, dá o peso para cada um e o compilado desse gera o CHS. Ou seja, é um indicador ali que você consegue compor ou estruturar com outros indicadores que sejam importantes para o seu negócio, entendeu? Eu acho ele... Você monta o seu score, né? Você monta o seu score, entendeu? E aí, eu tô pegando, até tive um insight aqui sobre o atendimento ao cliente, e no final, assim, vou jogar uma pimenta. O atendimento ao cliente é a arte de cuidar dos detratores ou dos problemas, que pode ser uma solução. E a arte de cuidar do pessoal que ama a sua marca, onde isso vai parar? E aí eu queria trazer um case que eu acho maravilhoso, que é o do Duolingo. Cara, Duolingo é uma marca que eu não conheço uma pessoa que não gosta do que os caras estão fazendo. Criou conexão, né, com o público, né? Sim. Interessante. Que você tem agora até saindo anime, intenso, mangá... Né? Intenso. Sim, as pessoas usam e você conhece os personagens, você conhece a personalidade dos personagens avatares viram, né? Praticamente viram avatares. Você cria uma conexão emocional ali com... Isso. Aí eu acho que aí a marca atinge talvez o estado da arte de conseguir cativar o seu público, né, cara? Quando você consegue essa conexão emocional, né? Total. Não é? Aí Total. realmente... Conexão emocional é o fundamento da experiência.
Quando você entrega gratificação, se tinha uma palestra, você se sentiu gratificado, você viu recompensa naquilo que você tem, você foi bem atendido, passou por procedimentos cirúrgicos complicados, ou então mesmo com ideias de bem-estar, de saúde, você se sente super bem. Você entrega um conteúdo incrível, tal, né? Faz um processo de consultoria que você vê o resultado. Essa gratificação emocional, esse vínculo, tá? É a base do que eu chamo de experiência do cliente. Tá? Porque no fim do dia, a experiência do cliente é fonte de dopamina. Toda empresa pode usufruir da dopamina? Toda. Toda. Porque você está lidando com pessoas. No fim do dia, são pessoas falando com pessoas. É isso aí. Porque às vezes eu vejo empresas falando, cara, minha empresa não tem tanta dopamina, não. No final das contas, mesmo num negócio B2B, no final são pessoas com pessoas. Né? Sempre tem ali. Não, a inteligência artificial que está vendendo. Essa inteligência artificial foi treinada por pessoas. Foi criada, sim. Eu até vejo o caso toda inteligência artificial é criada por humanos. Sim. Elas são programadas por humanos. Com base na experiência humana. Claro. Eu fico pensando que os treinamentos de inteligência artificial, na verdade, não é... Você não ensina as pessoas a usar a inteligência artificial, você tem que treinar a pessoa. Porque a pessoa tem que treinar a sua própria IA. Né? Eu estava vendo, por exemplo, um caso... Eu lembrei agora do caso da Vila Sésamo. Né? A gente atendeu um 2014, 2017, mais ou menos, a gente atendeu a Vila Sésamo. E na época, a gente fez um treinamento... Eu peguei a minha equipe, a gente fez um treinamento com os Muppeteers, que eram os caras que mexem no fantoche, para a gente pegar o jeito que cada fantoche, cada personagem fala e trazer isso para o atendimento ao cliente dentro das redes sociais. Que bacana. Né? E isso rendeu, inclusive, um prêmio para a gente no Social Media Week, onde você via lá pais e mães virando e falando assim, nossa, não pensei que eu podia conversar com o personagem através da rede social. E isso é um negócio que cria um engajamento, uma conexão absurda. Vínculo. É isso aí. Vínculo. Porque nós estamos falando de pessoas que têm carências de maneira geral. Principalmente quando você olha para um país como o Brasil. Né? As pessoas estão no corre. Né? O Brasil vive no corre. Ele se vira. Vai se virando. Por quê? Porque ele precisa defender uma renda. 40% do brasileiro convive com renda variável. Bom, já está dado o quadro hoje. E boa parte daqueles que estão na CLT também praticam uma segunda atividade para poder capturar a renda variável. Então, você está falando de um percentual muito pequeno que pode chegar e falar estou bem com a minha profissão e assim por diante. Mas o Brasil corre. Então, se você não cria um vínculo emocional, você não dá a ele a sensação de que ele tem gente que o ajuda na sua vida, você perde esse cliente. Porque a relação passa a ser meramente funcional. E o brasileiro não suporta nada que seja meramente funcional. Ele é muito passional. O brasileiro é passional. O cara veste a camisa, né? O cara veste a camisa. Por si, né? Eu acho que é bem por aí. Concordo. Acho que essa experiência do cliente, ela tem que estar bem vinculada ao sentimento ainda no brasileiro. Cara. Acho que a pessoa sente demais. Tô tendo vários ensaios. Chatbot, por exemplo, vou tocar nesse assunto que a galera sempre fala, mas e aí, vamos botar um chatbot? E aí, como funciona? Eu acho que, na minha opinião, ele funciona para você separar. Você separa o trigo do joio ali. Isso aqui quer falar disso, quer falar daquilo, tal. Mas chega num momento... Aí você personaliza o atendimento e alguém vai te atender especializado naquilo. Missão crítica. Quando chega na missão crítica... Aí é ali. Saiu o dinheiro da minha conta. Missão crítica. Não tem bot que vai resolver isso. Não tem, exato. Aí você vai lá. Às vezes é um cara, eu queria a segunda via do meu extrato. Beleza. Aí, beleza. Onde é a loja mais próxima? Rápido. Onde eu faço o exame? Exato. Aí a inteligência usa para isso, para você colocar, né? Deixa eu ver o programa do e você do vai evento. Separando. Isso, a programação do evento. Dos negócios, né, dos setores, o grande volume são essas situações de dia a dia,
que os agentes, né, os bots, as IAs, vão conseguir ajudar, vão essa conseguir separação, resolver. aí quando você tiver o crítico, vai ser muito menor e mais rápido de ser atendido. Agora, você quer ver uma aplicação dos bots estão indo super bem em processo de recuperação de crédito. Por quê? Porque falar com uma pessoa às vezes é constrangedor, você fala de dívida. Ainda mais num país com a nossa cultura, né? O Brasil não encara muito bem falar de dinheiro. O brasileiro se sente um pouco... E por sinal, a gente acha Você que tá mais me de cobrando, 54... não sei o quê. Agora, quando você tem um bot, você sabe, ou mesmo no ambiente digital, tá? Onde você já vê uma árvore de decisão bem construída, cara, o nível de conversão sobe violentamente. Violentamente. Porque você tira o constrangimento de cena e ele se sente confortável para poder fazer Não tem ninguém me julgando ali. Exato. Né? Não tem ninguém me julgando. E fazendo essa separação que o Marcelo falou, se vamos falar, um agente de IA consegue resolver o grande volume, você pode ter uma equipe menor e aí super especializada, certo? Para poder aí sim prestar um atendimento de excelência. Agora, quando você tem quando não existe essa separação e aquilo pode cair para qualquer humano atender, desde um problema de preciso de uma indicação de onde eu faço essa consulta, né? Ou até uma dúvida simples ali, não é o super especialista, você não vai conseguir ter um time só de super especialistas, né? Então, acho que assim, a tecnologia haja o custo. Então, a tecnologia, né, e principalmente os agentes de IA, eu acho que ele vem muito para isso, para poder escalar a operação, entendeu? E deixando com o humano o que de fato o humano é bom, né? Onde a gente consegue ter realmente onde tem curadoria, onde tem capacidade crítica. Eu sou bastante onde tem compaixão, né? com quem está te trazendo algum problema aqui. Pô, sumiu o dinheiro da minha conta. Pô, o cara está desesperado. Eu falo assim, que nós temos alguns modelos de atendimento, e vou falar dos dois principais. O que a Apollo utiliza são dos especialistas. Nós trabalhamos com os especialistas. Mas tem o modelo Apple, por exemplo, que você entra na loja, uma pessoa te atende e faz a jornada inteira com você até o final, dá a sacolinha na sua mão e te acompanha até a saída lá na porta. Ok, maravilha. Eu acho que é muito gostoso você ser atendido por uma pessoa só quando você entra na Apple. É muito legal, é bacana. Mas o modelo especialista, alguém que precisa... O cara entra na Apollo e vai contratar uma palestra. Nós temos um especialista em curadoria de palestras. Qual é a sua dor? A minha dor é que meus funcionários estão toda hora saindo embora. Cara, meu Deus, estou trocando de funcionário aqui, tá muito grande. Aí nós temos o especialista que vai falar, olha, para isso, nós temos o Juliano Kimura, nós temos fulano, Beltrano, faixa de valores, e vai encaixar toda a personalidade do palestrante correto para o evento correto. Porque o palestrante errado, num evento errado... Faz um match. Faz aquele match ali. Beleza. A partir deste momento... proposta na mão, proposta assinada, etc., entram outros especialistas. E é onde a Apollo tem um especialista jurídico. Bom, agora a gente vai tratar do jurídico. Entra um advogado da Apollo, agora o jurídico precisa desse documento. Entra outra pessoa. Aí, parte de pagamento financeiro é um outro especialista, emite a nota de um, manda a nota para o outro. São diferentes. Esse sistema de especialistas que a Apollo utiliza, eu acho que é muito viável e muito legal. Mas o sistema da Apple também, eu acho que é interessante. Eu gostaria até de ouvir a opinião de vocês nesse quesito aí de sem conhecer atendimento. Sem conhecer o seu negócio. Você falou que esse ano são 3.000 palestras, né? Não sei quantos clientes, assim, que você... 1.000 clientes, um exemplo, cada um contratou 3. Aí só para fazer seria uma base. Uma base, né? Uma base. Então, os seus especialistas para lidar com 1.000 clientes, pô, legal, você tem uma equipe ali dimensionada para aquilo, super especialista para apoiar o cliente, entender a dor, direcionar a melhor palestra. Agora, se você precisar fazer uma ação com os 2 milhões dos impactados, qual é o tamanho da tua estrutura para chegar nos 2 milhões e ter um acompanhamento? Aí é que eu acho que... Aí que a inteligência artificial entra. Aí que um agente, entendeu, vai poder, de repente, viabilizar até um novo serviço ou um outro estágio do negócio. Eu acho que essa talvez aí a forma, né, que a gente deve enxergar a chegada dos agentes aí. O que ela consegue potencializar no teu negócio, o que ela consegue até te abrir novos horizontes ali. A gente né? criou um modelo hoje, a gente tem lá os eventos, né, dentro do grupo. E a gente criou um modelo hoje muito, muito profissional de adequar palestrante, tema e público. Tem que ser. Né? Tanto que o NPS médio dos nossos eventos é 95. É muito alto. Muito alto. Tá?
Isso é modelo. Tá? Hoje em dia, eu faria esse modelo muito mais rapidamente. A gente levou anos aprendendo na unha até você conseguir falar, poxa, não, tem um modelo aqui, tem um padrão que eu consigo seguir. Hoje em dia seria muito mais fácil, mas muito mais fácil. Né? Eu consigo, por exemplo, elaborar o programa de um evento com um grau de assertividade absurdo em 2 horas, utilizando inteligência artificial. É muito mais rápido. Mas a gente, obviamente, tem que passar pelas dores do aprendizado. Agora, quando você falou do modelo da Apple, né, do vendedor, ele é praticamente um one-stop shop, ele faz tudo com você, é uma alternativa. Né? Tem gente que, por exemplo, não quer falar com vendedor nenhum. Sim. Eu ia comentar isso. Que não quer o contato Não humano. quer. Porque você pega hoje geração Z. A geração Z tem muita dificuldade de socialização. Muita dificuldade. O número de horas que eles socializam por semana caiu em relação às outras gerações mais de 8 horas por semana. Ou seja, por quê? Você tenta falar com o Z, muitas vezes ele nem olha para você, ele tem dificuldade de olhar para as pessoas. Né? Porque ele foi condicionado a viver por telas. Né? Então, ele sente... É só ver o que aconteceu com o Nubank ontem, né? Anteontem, quando anunciou que iria acabar com o home office. Então, presencial. Né? E várias pessoas ali, com o conforto da tela, resolveram soltar seus fantasmas para cima da direção. Por quê? Porque é gente que não tem habilidade social. Então, você vai falar, poxa, eu vou fazer a loja. Então, tem gente que não tem a menor habilidade para isso. E é por isso que muitas e muitas empresas hoje têm muita dificuldade de criar e de completar seus quadros de funcionários, porque muita gente não quer trabalhar com gente. Olha que louco. Porque eles não conseguem, não sabem, não têm a menor ideia. A maior demanda na era da inteligência artificial vai ser o calor humano? Vai. Boa pergunta, hein? Eu acredito também. Eu acredito que sim. Porque as pessoas estão perdendo essa habilidade. Isso que nós estamos fazendo aqui, percebam, eu tenho 4 pessoas aqui e eu consigo olhar nos olhos de vocês e vocês conseguem olhar nos meus olhos e eu nos olhos uns dos outros. É uma coisa muito difícil hoje para boa parte do contingente da nova geração. Eles têm dificuldade de olhar no olho. A atenção, isso é uma coisa que o Michel Conforado estudou e ele está muito certo. A atenção como a gente conheceu e com a qual a gente foi criado, né? Olha para o pai, aquelas coisas, isso morreu. A gente está toda hora querendo olhar outra coisa. Quantas vezes a gente não está olhando uma série, está vendo televisão e não está olhando o celular ao mesmo tempo? E acompanhando se a air fryer está fazendo a pipoca ou coisa que eu valho. A gente está o tempo inteiro distraído. Então, calor humano, acolhimento, né? Capacidade que você tem de se doar um pouco ao outro, isso vai ser habilidade múltipla, assim. Vai ser muito valorizado, porque nós estamos perdendo essa Número 1 das capacidade. soft skills, né? Quando você vai falar isso aqui, você fala com a pessoa? Não sei falar, então não dá. Mas eu acho que é muito interessante essa postura. Eu acredito muito na teoria do pêndulo, tá? Toda vez que o mundo caminha muito para um lado, ele tem uma tendência de voltar totalmente para o outro lado. Então eu acredito que novas gerações vão notar, putz, cara, que falta que eu tenho do abraço, que falta que eu tenho de chegar às pessoas. Porque isso vai chegar um momento que vai virar uma dor. As pessoas vão ficar tão em casa, vai virar uma dor. Quantas pessoas atendem telefone hoje? Está no DNA, tá no DNA do ser humano, de uma maneira geral, que nós vivemos em células, nós vivemos num mundo conecto, onde a gente tem que estar, né, contato humano, a gente vive por isso nós somos uma unidade. E isso as pessoas não estão se dando falta ainda, mas vai chegar um momento que vai crescer isso tão grande que vai passar para o outro lado. Você usou uma palavra aqui que acho que é muito forte, que é soft skill, né? Que é esse comportamental das pessoas. Porque eu vou falar a minha opinião. Eu acho que se tivesse uma escola que tirasse a geração Z de dentro da geração Z, qualquer um que inventar essa escola fica milionário. E tem os alfas agora, vai saber como é que os alfas vão reagir.
Até uma curiosidade, você falou aí, não é uma escola, mas é um hotel, a gente se diverte. Tem um hotel fazenda em Taubaté, do Mazzaropi, é muito interessante. Pessoas, famílias aqui que moram, principalmente que moram em São Paulo, na Selva de Pedra aqui e tal, eles vão para lá e levam as crianças. E é muito engraçado. As crianças interagir com galinha. A gente foi criado no meio disso. As crianças vê galinha, o que é aquilo? O que é isso? Isso é uma galinha. Acha? Aí aquilo que a gente... É isso que é muito engraçado, cara. Esse ovo sai daqui, sai de lá. do É toba da muito galinha. interessante, porque isso foi se perdendo, né? Entre as gerações foi se perdendo, né? Quem mora no interior ainda tem um resquício disso que ainda ficou. Mas quando a gente vai cada vez mais para as capitais, isso vai, meio sumindo, né? Os animais, como que a gente interage. O ser humano, ele tá sempre interagindo com os animais. Isso é a nossa natureza. Acho que isso pode trazer até o próximo gancho, assim, até onde essa experiência do consumidor, ela tem impacto no nosso resultado, no nosso sucesso com o cliente. Né? Isso é muito boa pegada. Geração de valor. A questão toda é experiência do cliente. Hoje... Será que a gente vai ter uma galinha no mercado? Que galinha? Uma galinha ali, a galinha. Você tem os ovos e aí os caras botam uma galinha ali, porque as crianças passam e falam, isso é uma galinha, essa galinha que bota esse ovo. Então, cara, você pode ter, sim, um showroom, vou dizer, você pode ter uma galinha virtual. Você podia ter uma vaca na seção de leite. Virtual, você pode ter. Virtual. Virtual. Real. Mas o legal é o cheiro, o legal é o toque. Que dentro do supermercado talvez... Mas não é replicável. Não é replicável. O problema todo é replicável. Então a equação econômica não se consolida. Mas talvez a gente tenha um retorno aí, porque assim, eu acho que muito disso é verdade, assim, essa teoria do pêndulo, em algum momento, você fala assim, cara, a gente perdeu muita coisa com os hipermercados. E os hipermercados mataram, literalmente é um shopping center, na prática. Agora os hipermercados foram mortos pelos atacarejos. Mas os shopping centers norte-americanos já estão fechando. E tem os mini mercados. Já estão voltando para uma outra fase. Ciclo, né? Já estão fazendo um caminho, inverso. Já começa também. Sofreram violentamente. Você vê a Quinta Avenida, que era um negócio que nunca tinha espaço vago, hoje tem espaço vago. Eu acredito muito nesse modelo híbrido, entendeu? Acho que assim, falando de novo de IA, os agentes de IA, eles vão vir para resolver problemas que realmente atrapalham a vida de todo mundo, entendeu? Tem ali uma camada, entendeu? Que precisa ser resolvida, que aquilo não agrega no processo, e que você vai conseguir padronizar, né, ali processos com a execução dos agentes, na minha opinião, para sobrar tempo, tempo de qualidade. Para que os humanos façam o bem feito, entendeu? Mas ali quando se fala em tempo de qualidade, hoje se diz o seguinte, o profissional que trabalha hoje 12 horas, tem um cara que bate no peito, eu trabalho 12 horas por dia. Então, meu amigo, você não tem que fazer isso. Você tem que trabalhar 8 horas por dia e dedicar o resto do seu tempo com a sua família, a sua saúde, fazer suas coisas, fazer sua viagem, tirar suas férias, tudo isso aqui. Sabe essas 4 horas que você faz? Deixa a IA fazendo para você. É isso, entendeu? Então ela vem para... Vai ter essas 4 horas de qualidade de vida, vai viver a sua saúde. Então você vai ter infarto, você vai ter problema de pressão alta, um monte de coisa que não é legal, cara. Então eu trabalho 12 horas e bato no peito. Para, mano. Tá errado. Vai trabalhar 8 horas por dia e vai fazer 4 horas esse é um trabalhar ponto curioso, porque vamos lá, a gente está falando de experiência, né? E veja, nós estamos em uma era na qual as pessoas estão vendo mais, isso é indiscutível. Né? A expectativa de vida no Brasil é 50 anos, é de 55 anos, hoje é de 77 e a gente caminha rapidamente para chegar numa expectativa de vida de 80 anos. Expectativa de vida sempre é média, né? Porque, apesar de tudo, o Brasil é um dos países onde você tem maior índice de mortalidade de jovens, adolescentes no mundo, porque você tem um índice completamente absurdo de mortalidade de assassinatos, né, no país. Mas, enfim, tirando essa parte, é um fato. O brasileiro e, na verdade, boa parte das pessoas do mundo, das sociedades do mundo, está vendo um crescimento da longevidade. Qual é o impacto da longevidade? Muitos. Tá? Mas o principal é o seguinte, nenhum sistema de aposentadoria pública está preparado para
este aumento de longevidade. Mesmo os planos de previdência privado não estão preparados para esse aumento de longevidade, nem os sistemas de saúde. Tá? Porque todos esses modelos foram concebidos para uma expectativa de vida no máximo de 65 anos. Você começa a ter muita gente com 77, com 80, com 85, com 90, e já se sabe que aquela janela demográfica do Brasil se encurtou de tal maneira que daqui a 15 anos, tá, nós vamos ter um percentual de pessoas adultas muito maior do que de pessoas jovens. Fundamento disso tudo, tá? São pessoas que estão vivendo mais e que querem ter mais experiências intensas de curta duração por uma vida mais longa. Você tem muita oportunidade em cima disso. Mas, ao mesmo tempo, você tem a seguinte questão. Como eu mantenho o meu padrão de vida, um padrão de vida que eu fiz na minha fase de acumulação, e eu quero prolongar a fase de acumulação. A fase de acumulação, ela durava mais ou menos dos seus 20 e poucos anos até os seus 50 anos. Hoje, essa fase de acumulação precisa durar até os 70. Porque, caso contrário, você não vai ter direito de viver o resto da sua vida, tá, com uma renda suficiente para suportar essa vida, dado o aumento dos custos de saúde, aumento dos custos de habitação e assim por diante. Então, percebam que a gente está num momento de transição feroz, de muitos aspectos. Tá? E você tem inteligência artificial que confronta a sua ideia de trabalho, confronta a ideia de trabalho intelectual, tá? E que coloca muita pressão sobre o mercado de experiência. Porque ela pode criar muitas experiências, mas a questão é a seguinte: como eu consigo lidar com clientes diversos que querem ter mais experiências distintas ao longo de uma vida mais longa e querem que a sua independência financeira se prolongue por mais tempo? Uau! Essa é a equação. Essa é a equação que não fecha. Essa conta não fecha. Daqui a 10 anos a previdência privada quebra. Previdência social quebra. Previdência social quebra. Não, a gente vai... Não aguenta. Ela resolve essa equação. Tem um palestrante amigo meu que já falou, que vive falando, aliás, que já nasceu o ser humano que vai viver 120 anos. Já está andando por aí já. Já. 2 aninhos. Já. Ela vai viver até 120 anos. Já E aí? Tá assim. E aí? Como é que faz? Não, a gente fez um exercício aí recente num podcast que a gente estava falando sobre daqui 20, 30 anos, principalmente com o avanço de IA, etc., você já vai começar a ter nanorobô rodando no seu corpo, tirando as gordurinhas exatamente. tirando as gordurinhas do coração. Quando sair os primeiros nanorobô, eu já vou injetar aqui no meu corpo e com certeza eu vou onde vai entrar aquele procedimento que a gente estava conversando sobre o alerta, né? O nanorobô vai estar alertando. O alerta, de repente, para ir lá e prever, né? E fora outras drogas, né? O próprio Monjaro que chegou aí, né, cara, endereçando uma questão de obesidade e uma série de outros fatores que já começa a ver que aquela substância ela vai ajudar em outros aspectos. De vacina, né? para câncer. A gente está evoluindo então, bastante. Assim, transplante de órgãos também. A gente vai estar desenvolvendo umas coisas aí. Órgão sintético. E parte disso em 3D, acelerado. impressão 3D. Impressão em 3D. E parte disso acelerado pela IA. Sim, pela capacidade total, da IA de total. interpretar resultados. Eu acho que mais, parte não, totalmente. Entendeu? Então, A assim, gente teve um cabum de internet, mais ou menos uns 10 anos, eu acho. A IA não leva 2. Isso aí. Não, se você parar para pensar em toda a evolução que a gente teve nesses últimos 24 meses e eu vi uma coisa... E eu tenho algumas teorias sobre 2026. Inclusive, o pessoal está gravando, eu vou falar. Eu decreto a morte da internet em 2026, cara. Aposta, hein? Eu decreto, porque, posso te falar, eu já estou fazendo uns estudos aqui sobre a era da internet morta e eu acho que eu acredito, segundo os dados, que a gente vai passar de 50% de conteúdo sintético por IA. A gente vai passar para mais de 90% de conteúdo sintético na internet. Cara, criadores de conteúdo, influenciadores, youtubers, instagrameiros, tiktokers, amigão, vocês estão com o dia contado. Acabou, game over. Por quê? A velocidade com que isso vai chegar em 2026,
Porque a gente passou agora, né? A gente passou de 50% agora, foi para 53%. O gênio saiu da lâmpada. E eu acho que rico não joga dinheiro fora. Quando você vê grandes empresas anunciando que vai injetar 3 bilhões de dólares em desenvolvimento de IA, o cara sabe o que faz com o dinheiro dele, né? E outro tanto em chip para poder processar IA. Eu acho que quem tá, acho que já está nisso, né? Mas quem tá, acho que mais avançado nessa visão, eu acho que a ideia não é nem desenvolver coisas em IA. Eu acho que é pensar no pós, no depois. Porque eu vou dizer, eu estava no maior evento de IA, o AI Brasil Experience, palestrei no palco principal, a quantidade de startups, quantidade de empresas, quase 20 mil pessoas no distrito IMB. Eu arrisco dizer, inclusive também pode gravar isso, eu arrisco dizer que mais de 80% das empresas e startups que estavam ali, ano que vem não vão estar. Não vão estar. Por quê? Porque a velocidade com que as coisas vão evoluir... Eu estava com um pesquisador da OpenAI e ele falou assim para mim, Juliano, não desenvolva nada que uma IA maior não possa engolir. Eu falei, cara, é tudo. É quase tudo. E aí um exemplo bem simples. Sabe eles fizeram no começo do ChatGPT, uma startup fez uma aplicação para colocar o PDF dentro do ChatGPT. Uau, genial. Vai ficar rico. Na semana seguinte, colocaram um anexo dentro do ChatGPT. É tudo muito rápido. Tudo está acelerado demais. E aí cria... A velocidade é exponencial, que a gente estava comentando. Ela não é 1, 2, 3, 4. É 1, 2, 6, 12, 16, 20. Cada ano que passa, o salto é muito grande. É muito grande, é muito alto. Não, a gente já fala sobre singularidade. A gente não vai mais acompanhar a evolução da tecnologia. Não vai. A ideia da IA não é se, vai, se... Tem ser. Quando. Quando e o quê? Quando. Só que a velocidade... Acho que o pós, o que acontece depois, porque que vai. O entendeu? que é intrigante acho que é a velocidade com que isso está acontecendo. Que é uma velocidade que acho que a gente nunca viu na história da humanidade. Foi o recorde, né, de adoção, né? Entre todas as tecnologias lançadas. A adoção do ChatGPT, ela... Bom, pessoal, a gente está chegando então à nossa reta final. Queria aqui convidar vocês a palavras finais, considerações finais e como que o pessoal encontra vocês na rede de vocês, no LinkedIn, no site, na internet. Legal. Muito obrigado, Juliano. Obrigado, meus amigos, pelo bate-papo. Foi sensacional. Estou muito feliz. Realmente, a gente poder levar conhecimento, isso aí me agrada demais. Muito obrigado mesmo pela presença aqui. Fico muito feliz por isso. E falar de atendimento de cliente também é um assunto que me interessa muito, que eu acho que a gente está carente disso, né? De bons atendimentos, tanto de um lado quanto do outro. Eu fico muito feliz e fico muito à vontade de falar desse assunto, que achei bem legal. @Marcelo Pombo Polo é meu Instagram, a gente está lá, e www.polopalestrantes.com.br. Conheça os nossos profissionais lá, que são de excelência, todos eles muito, muito bons. Muito obrigado. Bom, o atendimento está contido na ideia de experiência do cliente, porque a experiência do cliente ela tem toda a parte que envolve a descoberta, o desfrute, né, o delight, o encantamento, a permanência. A experiência do cliente é a forma que uma empresa tem hoje para poder gerar valor real para um cliente que procura valor, principalmente valor emocional, em tudo que ele faz. E por que ele procura valor emocional? Porque ele, num país como o Brasil, ele começa a entender que as chances estão sempre contra ele. O que quer dizer isso? Ele sai de casa, ele não sabe se vai voltar, ele usa o celular na rua, não sabe se vai ficar com ele vai para o posto de saúde, não sabe se vai ser atendido, ele coloca o filho na escola, não sabe se o filho vai ter aula, né? Ele pega o metrô, não sabe se o metrô vai pifar, né? Ele sai de casa um dia de sol, não sabe se vai chover, vai ter uma inundação. Enfim, as chances estão contra ele.
E aí, nesse sentido, ele está procurando compensações o tempo inteiro. Né? Como que ele reduz esse gap entre esse percentual de insucesso com alguma coisa que possa ser bem sucedida? A empresa, então, tem uma função muito importante de dar esse tipo de gratificação para ele e mostrar que elas podem fazer parte da vida dele de uma forma positiva. E o atendimento, então, ele é o momento no qual o cliente tem a sensação de que está valendo a pena. Pô, vale a pena eu realmente transacionar com essa empresa? Poxa, vale, porque os caras me respeitaram. E isso fecha uma boa parte dessa equação. E a gente faz isso o tempo inteiro, quer dizer, eu falo isso em palestras, eu falo isso nos projetos de inteligência, eu ofereço muita inteligência de dados para as empresas de maneira geral. Eu comento isso muito nos meus canais, né? O @JaquesMeir no Instagram, tem Jacques Meir também no LinkedIn. Só procurar, vocês vão achar. Tem o cxbrain.com.br, tem a consumidormoderno.com.br, que é incrível, é um portal que só trata de experiência do cliente, tem muito conteúdo ali. Né? Então, a gente tem um time de conteúdo lá no Grupo Padrão fantástico, que produz conteúdo o tempo inteiro, esse tipo de coisa. Nós temos o CONAREC, que é o maior evento de experiência do cliente do mundo e é brasileiro, e eu me orgulho muito de fazer isso. Tá? Um evento totalmente... É o maior do mundo, É o né? maior do mundo e é brasileiro. Ninguém faz um evento de experiência do cliente como o que a gente faz. A gente tem o Prêmio Consumidor Moderno, onde a gente avalia as empresas. Então, a gente tem todo um ecossistema à disposição de quem se interessa por esse assunto. Por quê? Porque o brasileiro é o consumidor mais exigente do mundo. E por que ele é tão exigente? Porque ele sabe que não pode errar com o seu dinheiro. Tem artigo meu no Consumidor Moderno. Tem. Então, pessoal, a gente está à disposição. Eu queria agradecer demais a vocês, aprendi demais com vocês. Sempre aprendo com o Juliano. O Juliano é fora da curva. Mas Marcelo, Anderson, muito obrigado por vocês poderem dividir esse conhecimento comigo. Legal. Muito boa. Também queria já aproveitar e agradecer também aí a ter podido bater esse papo com vocês. É muito bacana também, muito aprendizado aí nessa tarde, né, nesse bate-papo nosso aqui. E todos nós somos consumidores, né? Estamos aí, cada um na sua área de atuação, atuando para poder criar experiências e ajudar a transformar aí, a experiência dos consumidores, dos nossos clientes, né? Fica aí o meu contato, então, Anderson Farias no LinkedIn, ou então no site topsaudehub.com.br. Legal. Estamos chegando, então, ao final de mais um episódio aqui do nosso CX Insights. No final do dia, sempre vai sobrar a experiência, né? Independente de toda a inteligência artificial, no final dessa jornada a dose de dopamina diária dos nossos consumidores. E eu acho muito legal que assim, esses insights, a gente quer que vocês levem esses insights para frente, utilizem no dia a dia, né? E coloque isso para obter novos resultados. Bom, vou agradecer vocês aqui, então, deixa aqui a clicadinha no sininho, acompanha, deixa os comentários. CX Insights é um podcast aí patrocinado pela Inteliax, então vocês podem acompanhar. A gente está trazendo conteúdo de qualidade, cada dia, cada episódio, trazendo pessoas extremamente importantes com uma curadoria minuciosa para a gente falar sobre essas coisas importantes que acontecem no nosso dia a dia, nas empresas, com os nossos clientes. Beleza? Vejo então vocês no nosso próximo episódio do CX Insights. Valeu! Valeu, galera. Valeu. Um abraço.